Olá, seja bem-vindo. Uma pergunta que é muito pertinente para os nossos dias, que vivemos aí no século XXI, é se um cristão pode falar palavrão. Ou seja, é algo normal um cristão falar palavrão? Vamos às Escrituras. O que dizem as Escrituras? Sempre importante frisar que não é importante o que eu estou dizendo, mas sim as Escrituras. Quando nós lemos Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim, a palavra de Deus: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, as escrituras nos apresentam que haveria pessoas que inverteriam os polos, mostrariam que aquilo que ele acha que é certo, né, mas é algo errado, mas ele acha que é certo, certo? Então, isto é um dos pontos que é apresentado na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Alguns chamam de sociedade pós-moderna, mas isso é o que se apresenta com grande intensidade nos nossos dias. Quando eu era jovem ainda, né, faz um bom tempo já, era muito raro a gente ouvir palavrões. Tá? Não era algo cultural como é hoje. Tá? Hoje, as pessoas, para serem bem vistas pelos jovens, pela sua sociedade, costumam falar livremente, abertamente palavrões, porque eles acham que é bonito, né? Que é satisfatório. Mas é um hábito horrível, como nós vamos ver a seguir aí. Agora, se torna algo bem pior quando uma pessoa se diz ser cristã e o seu linguajar, né, não foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Aí a coisa complica bastante. Né? Praticamente você que trabalha, você que estuda, você que é jovem, você que é senhor, você que é ancião, você que está envolvido na sociedade, raramente passará uma semana, né? Talvez 3 dias, se você ouvir algum tipo de palavrão. Né? Os palavrões são os mais variados possíveis. E o que tem me chamado a atenção é que você não tinha palavrões nas séries, quando você assistia uma série. Hoje a Netflix você vai assistir algo vergonhoso. Né? A tradução muitas vezes não é correta. Nem sempre aquela pessoa está falando palavrão ali na série, mas é passado com os palavrões que nós usamos aqui no Brasil. Isso é ridículo. Tanto em séries como em filmes, né? A gente percebe que realmente o paganismo, né, a imoralidade tem tomado conta cada vez mais da humanidade. Mas a Bíblia diz, em Efésios 1 e 4, que nós somos chamados para serem santos. Santos significa separados, pessoas que têm um procedimento diferenciado. Tá? A pessoa que é cristã, ela tem que ser diferenciada. A pessoa que não é cristão, não se exige nada dela, porque ela não conhece a Deus, não conhece o Deus da Bíblia, não conhece o cristianismo, não conhece a verdade, mas aquele que se diz ser cristão, realmente é algo extremamente danoso. Eu convivi no meu serviço com pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, e a sua boca era pior do que a boca dos ímpios. Bem, em uma página da internet, foi solicitado a opinião dos internautas sobre essa questão de falar palavrão. E foi perguntado aos evangélicos, né, muitos evangélicos ali, se palavrão era pecado, pois afinal de contas todos falavam. Dentre as inúmeras respostas, destacamos pelo menos aí 3 pontos. Primeiro, foi destacado o seguinte, que pelo mesmo motivo que as pessoas roubam, matam, cometem adultério, etc.,
né, elas acham que não há problema falar os palavrões, tá? E basta a pessoa, segundo eles, ir para a igreja e está tudo resolvido, tá? Segundo ponto, o pecado está em ofender a sensibilidade alheia. É extremamente desagradável ouvir, por exemplo, que o cliente precisa disso, daquilo, que as pessoas que usam esse tipo de palavreado não percebem que pode desequilibrar outras pessoas. Um terceiro ponto seria que muitos cristãos são acusados de hipócritas, né? Bem-vindo ao mundo da hipocrisia dos cristãos, né? Segundo dizia lá a fonte da internet de onde eu tirei essa questão. Bem, observando alguns sites na internet, verifica-se que, embora o palavrão esteja na moda, esta atitude parece ainda trazer muitos efeitos negativos. Na primeira argumentação, o autor diz não saber se é errado falar palavrão, por tratar-se de um religioso. Né? Declara que os variados pecados cometidos pelas pessoas deste século são atos normais e quase todas as pessoas que praticam por irem à igreja acreditam que se resolverão estes probleminhas por eles estarem indo para a igreja. O comentarista declara uma verdade, qual é? Que pessoas religiosas, participando dos seus rituais, cerimônias e doutrinas, acreditam que no fim Deus dará um jeitinho para que todos consigam sua entrada no céu. Muitos evangélicos que não são transformados pelo Espírito Santo, logicamente, cometem adultérios, outros roubam, até uma caneta, né? É considerado algo errado no cristianismo, você pegar uma caneta de alguém. Mas acreditam que pedindo perdão a Deus e arrependendo-se dos seus atos e praticando alguns rituais religiosos, Deus os aceitará. Afinal, segundo eles, Deus é amor. É o discurso que nós temos ouvido nos dias de hoje. Na segunda argumentação, o comentarista declara que o palavrão ofende a sensibilidade alheia, é desagradável e desequilibra as outras pessoas. Eu concordo plenamente, pois analise a seguinte cena. Você vai, como eu, por exemplo, já aconteceu de ir numa pizzaria, sentar-se ali com sua família para comer ali a redonda, né? Aquela pizza maravilhosa. Alguns jovens estão em uma mesa próxima da sua e, de repente, essas pessoas começam a proferir variados palavrões. Como você se sentiria com a sua família ali? Bem ou mal? Se você já passou por essa situação como eu, certamente verificou que os palavrões, embora estejam na moda, ofendem a sensibilidade alheia. Né? E você poderia tomar 3 atitudes. Primeira, ir embora. Segundo, mudaria de lugar. E terceira, que é a mais perigosa, tentaria convencer aquelas pessoas para parar um pouco aquela atitude, porque você está com sua família ali do lado, que é algo não recomendado nos dias de hoje. Os palavrões, de fato, eles ofendem, desequilibram e desagradam muitas pessoas. Mas, na terceira argumentação do autor, observa-se o maior estrago que os palavrões produzem. Ou seja, a hipocrisia latente de incontáveis cristãos evangélicos. Jesus, por algumas vezes, chamou os religiosos de sua época de hipócritas, que, segundo o dicionário Aurélio, significaria o quê? Uma pessoa que é fingido, que tem um ar de hipocrisia, certo? Jesus chamou algumas pessoas de falsos ou fingidos, e será que Jesus pecou ou errou por fazer isso, proferindo essas palavras aos judeus de sua época? Ou seria a falta de amor de Jesus chamar algumas pessoas religiosas de raça de víboras e filhos do diabo, conforme João 8, versículo 44? Não. A Bíblia diz em João 8,46 que Jesus nunca pecou. Jesus, sendo Deus em carne, encarnado, ele nunca pecou, ele nunca errou e nunca praticou falta de amor. Quando ele exortou seus compatriotas religiosos
de que suas palavras e suas atitudes entravam diretamente em conflito com a vida santa e agradável diante de Deus, ele estava simplesmente alertando essas pessoas. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ok? Então, a Bíblia nos convida a sermos santos. Do ponto de vista do Novo Testamento, ser santo é uma pessoa separada, que não pratica todos os malefícios de que uma pessoa que não conhece a Deus pratica. Essas passagens e outras do Novo Testamento, não vemos Jesus ou mesmo seus discípulos xingando alguém ou falando algum palavrão da sua época. Ao contrário, as Escrituras relatam de que em Jesus nunca foi encontrado algum pecado, conforme João 8,46. E essa é a mesma atitude que deve transparecer daqueles que dizem seguir o Senhor Jesus Cristo ou ser cristãos. Porque a Bíblia diz, em Apocalipse 14, versículo 4 e 5, que nós fomos comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Devemos evitar todo tipo de mentira, palavrão, porque nós somos filhos de Deus. O fato, então, de Jesus ter que exortar aqueles religiosos da sua época confirma o seu amor por eles, tentando de todas as formas, mesmo que não agradasse a muitos ali, tentando levar alguns ali ao arrependimento. Em nome da tolerância e de um falso amor, aceitamos passivamente os pecados de muitos cristãos evangélicos de nossos dias, como algo normal. Entretanto, ao fazermos isso, estamos permitindo que permaneçam no erro e apresentando uma grande falta de amor verdadeiro por eles, pois pensam estar no caminho, mas se desviam do caminho da verdade, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 13. Enquanto isso, a sociedade observa e diz: bem-vindo ao mundo hipócrita dos cristãos. Porque muitos cristãos não estão dando testemunho, porque muitos cristãos, lamentavelmente, não são ensinados nas suas igrejas de que precisa ter um linguajar diferente, um modo diferente de ver a vida, uma cosmovisão de ver o mundo. Enquanto isso, então, a sociedade observa a vida dessas pessoas não transformadas, e muitas vezes, em muitas questões. Aqueles que não conhecem o Deus bíblico e a verdade do Evangelho nos observam e estão percebendo que uma boa parte dos ditos cristãos estão praticando nada. E eles se dizem ser cristãos, mas na verdade são hipócritas. Estariam blasfemando ou falando demais os ímpios quando fazem essa observação de muitos evangélicos? Por mais que amemos a verdade, a palavra de Deus, sempre o homem sem Deus fará os seus comentários pejorativos. Entretanto, não estão equivocados quando tecem comentários das atitudes de variados cristãos evangélicos de nossos dias. Certa vez, eu estava trabalhando na rua e, estando acompanhado de 2 colegas de trabalho que também eram crentes, um deles dirigiu a palavra à minha pessoa da seguinte forma: olha, nós não vamos falar palavrão porque, afinal de contas, o Marcos ali não gosta. Eu respondi dizendo que não era eu que não gostava, e sim, a palavra de Deus é que reprova tal atitude pecaminosa. Há vários versículos nas Escrituras Sagradas que reprovam esse modo de agir com a sua língua. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 18, que há palavras que ferem como a espada. Provérbios 21, versículo 23, também diz o seguinte:
Provérbios 21, versículo 23, diz o seguinte: quem é cuidadoso do que fala, evita muito sofrimento. São muitos os versículos que eu vou deixar aqui abaixo neste link, para que você possa confirmar e ver que a palavra de Deus nos exorta a termos um modo de pensar, de agir e de falar de outra forma, como fazem as pessoas que não creem nas Escrituras. Muitos dos crentes estariam vivendo uma fé conformada com os rudimentos do mundo. Será que nós estamos vendo isso? Lamentavelmente é isso que tem acontecido. A Bíblia nos alerta que não devemos nos conformar com o estilo de vida deste mundo. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 12, você perceberá que as Escrituras dizem em Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: não se amodem ao padrão deste mundo, mas conforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos moldar ao estilo deste mundo. Nós devemos ser diferentes no nosso ser, no nosso falar, no nosso agir. O nosso culto não é só dentro de uma igreja evangélica, o nosso culto é diário. Nós temos que perceber essas coisas. Parece que aquelas palavras de Jesus não têm mais validade para muitos crentes nos nossos dias. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Essas palavras são extremamente pertinentes para o século 21. E essas palavras de Jesus que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o pastor e saudoso Dr. Lloyd Jones, pastor londrino, ele disse o seguinte: os homens reconheceriam que o cristianismo é uma realidade viva e não ficariam mais a procurar por coisa alguma. Diriam: achei. Além disso, se vocês lessem a história da igreja, verificaria que sempre foi nos períodos em que os crentes, homens e mulheres, tomaram a sério o sermão do monte, deixando-se amoldar por ele, que surgiu um verdadeiro reavivamento. E quando o mundo vê um indivíduo que é crente autêntico, não somente se sente condenado, mas também impedido, impelido e atraído. Ou seja, o Dr. Lloyd Jones diz nessas palavras de que um cristão que realmente ele é sal da terra e luz do mundo, as pessoas são atraídas ao cristianismo por um testemunho verdadeiro e autêntico. Quando um crente se preocupa com seu testemunho diante dos homens e procura agradar a Deus com seu culto diário diante dos homens, não somente adorando a Deus em seu culto diário, mas praticando fora do templo, fora de uma igreja, e ele se conscientizando de que ele é o templo do Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus, então ele vai entender que realmente o seu culto é em todos os lugares. As pessoas que nos observam não poderão nos acusar de falarmos palavrões e de compartilharmos de suas piadas sujas, de seus olhares cheios de lascívia e toda sorte de pecado. E somente assim serão atraídos ao Evangelho e a se sentirem verdadeiramente perdidos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Devemos ser honestos e fazermos algumas perguntas a nós mesmos. A primeira poderia ser o seguinte: tenho glorificado a Deus com os meus lábios? A segunda pergunta poderia ser: quando estou na faculdade ou no meu trabalho e falo palavrões, consigo pregar e ministrar a palavra de Deus com a consciência tranquila diante da minha igreja? E uma terceira pergunta: quando estou
reunido com os irmãos em Cristo, em reuniões da minha igreja, eu não falo palavrões. Entretanto, quando estou na minha vida secular e o meu linguajar muda e eu falo palavrões constantemente, se uma das vozes de Deus em sua vida o acusa e você percebe que em muito se parece com aqueles que não conhecem a Deus, principalmente com a maneira de você falar, eu convido a mudar de vida, abandonando os palavrões e procurando em tudo agradar o Deus santo e verdadeiro, conforme diz a palavra de Deus. Para encerrar, vou ler para vocês Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a praticar a imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida e que você possa ser um cristão verdadeiro no olhar, no pensar e no falar. Porque um palavrão ou palavrões ou esse estilo de vida não pertence a um cristão que verdadeiramente ama e segue as Escrituras Sagradas. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo. Amém.